Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, não me disse nada sobre o call center de Castelo Branco, gostaria ainda de ver se me diz alguma coisa. Relativamente ao problema das 500 empresas de formação profissional, ao Sr. Secretário de Estado, eu gostaria que pelo menos me esclarecesse ou me dissesse qual é a sua opinião, se considera que é possível que empresas cujo produto é formação profissional possam estar 9 meses na total indefinição. Porque senão os senhores não tinham aberto candidaturas em outubro. Não abriam candidaturas. Esclareciam essas associações, essas estruturas. Como é possível que eles estejam 9 meses sem ter uma resposta clara do Governo? Os serviços a dizerem formalmente as candidaturas estão analisadas, a decisão é do Governo. Isto não é aceitável e o Sr. Secretário de Estado sabe que não é aceitável. Fala-se em criar postos de trabalho. De facto, o que os senhores estão a produzir é a liquidação de postos de trabalho. Estão a produzir desemprego. E não é tão pequeno como isso. E, portanto, eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado ainda me pudesse dizer mais alguma coisa. Não é justificação. Se é aceitável este tipo de comportamento. Relativamente às assimetrias regionais, o Sr. Secretário de Estado também não me diz nada relativamente ao problema do não financiamento do IP2 e do IP8 decidido na reprogramação do Plano Operacional de Valorização do Território. E se considera que isto faz parte da coesão territorial. É ou não o IP2 uma via das primeiras que já deveria ter sido completada há muito tempo, absolutamente decisiva e estruturante do ponto de vista de toda a nossa zona transfronteiriça, É ou não o IP8 uma via estruturante no Alentejo? Como é possível que tenha esta resposta, Sr. Secretário de Estado? E depois o Sr. Secretário de Estado fala-me em correções por via de discriminações positivas no âmbito das regiões Norte, Centro e Alentejo. Ao Sr. Secretário de Estado, nas regiões da convergência. Mas isto não é corrigir nada, porque o Sr. Secretário de Estado sabe melhor do que ninguém que pode essa discriminação positiva ficar toda na região, na área metropolitana do Porto, e isso não melhora 1 milímetro relativamente atrás do Porto de Alto Douro. O Sr. Ministro sabe, o Sr. Secretário de Estado sabe as diferenças brutais que existem entre as outras três nestas regiões. E, portanto, sem a criação de medidas, de programas específicos relativamente a isto, os senhores não respondem com o problema da discriminação positiva das regiões de convergência. Não respondem, Sr. Secretário de Estado. Esse é um problema velho na abordagem desta questão. Como o Sr. Secretário de Estado sabe também, as micro e pequenas empresas e as médias empresas, ao longo de 3 quadros comunitários de apoio e daquilo que foi feito de CRAN, nunca foram vedadas, alguns até teriam isso na cabeça, mas nunca estiveram impedidas de concorrer. O problema não é esse. O problema é se lhes criam condições e programas e dotações específicas que, de facto, garantam que elas vão ser beneficiadas e não a reproduzir, como nasce em matéria de coesão territorial, o mapa das desigualdades, como vem sendo reproduzido ao longo destes anos, quer em matéria das assimetrias regionais, quer em matéria de empresas. E, portanto, insistia nesta questão. Queriam ou não um programa? Não era por acaso que os senhores propunham um programa específico para as micro e pequenas empresas. Eu acho que não era por acaso. Nem era por acaso que os senhores avançavam com um programa do CRAN para o comércio tradicional. Qual é a resposta, senhor Secretário de Estado? E para finalizar, regressava ainda ao problema do CRAN e dos municípios. Ao Sr. Secretário de Estado, porque eu não fiquei suficientemente esclarecido daquilo que o Sr. Secretário de Estado já referiu. O que estava em cima da mesa era um corte suplementar de 250 milhões de euros de programação com os municípios. E até havia uma certa distribuição. Falava-se em 130 milhões no Norte, 70 milhões no Centro e 50 milhões no Alentejo. Eu gostaria de saber, por exemplo, a suspensão de um conjunto de projetos de regeneração de cascos urbanos de muitos municípios. Eu gostaria de saber o que é que o Sr. Secretário de Estado de facto me diz, qual é a reprogramação neste quadro. Outra questão que para mim não ficou nada claro é como é que os municípios, na execução dos seus projetos e das suas candidaturas, ultrapassam a lei dos compromissos. Ultrapassam as dificuldades impostas pela lei dos compromissos. Eu vou terminar apenas com uma questão para o Sr. Secretário de Estado certamente me vai responder. Aliás, essa questão foi de certa forma indiciada aqui pelo deputado do Partido Socialista.
Ó, Sr. Deputado, eu gostaria de perceber como é que, por exemplo, na região norte, o plano operacional da região norte tinha absolutamente aprovado, contratualizado com municípios do Distrito de Braga, concretamente com a Câmara Municipal de Braga, não era o parque escolar, obras de requalificação em 2 escolas, André Soares e Francisco Seixas. Estava tudo, projeto, tudo. A Câmara de Braga até chegou a abrir o concurso. Porquê é que estas obras não avançam, Sr. Secretário de Estado? Eu gostaria de perceber o que é que se passou e o que é que se passa. Isso sempre. Obrigado.